Né? Ficou até meio... Não precisa criar tanta expectativa assim, não. A não ser em Deus. As expectativas em Deus, aí sim. Bom, não posso deixar de externar publicamente meu agradecimento à pastora Márcia, nossa pastora, pelo convite. Eu entendo muito bem a responsabilidade que é estar aqui nesta noite e muito me alegra poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Hoje é um culto especial de primavera, como vocês bem sabem. A Rose falou, é o culto mais cheiroso? As mulheres estão mais cheirosas, é isso? É o culto mais cheiroso do mês, né? Onde só tem mulher reunida. Mulher gosta de perfume, né? De se arrumar. Estou vendo vocês bem lindas aqui. Então eu não tenho dúvida disso. E a primavera, ela é considerada por muitos a estação mais bonita do ano. Por ser a estação florida, uma estação colorida, né? Onde tem uma beleza muito grande pelas suas flores, a composição dos seus jardins, é onde a gente vê uns jardins bem lindos, floridos. E é muito especial de ver na palavra de Deus o relacionamento que Deus tem com a natureza e do quanto ele se relaciona com a natureza, não só o fato dele ter pensado em cada detalhe quando ele criou as flores, ele criou tudo, né, que há na natureza, mas o fato também dele ter colocado Adão e Eva para morar num jardim. Ele poderia escolher tantos outros lugares, mas ele quis um jardim. Muito obrigada, minha sogra. Ele escolheu um jardim, um lindo jardim, um jardim completo. E hoje nós temos o privilégio de sermos feitos jardins de Deus. Não é o texto base para a nossa reflexão, mas lá em Isaías 58:11 diz assim: E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Nós somos feitos jardins de Deus. E como todo jardim bem cuidado, bem regado, ele dá frutos, né? Ele frutifica, ele floresce. Nós, como jardim de Deus, também vamos florescer. Amém? E hoje, para nossa reflexão, o tema que eu escolhi, dado por Deus, gerado por Deus no meu coração, é Florescendo a Virtude. Um tema especial porque nós vamos falar de uma mulher da Bíblia, nós vamos ver juntos a respeito de uma mulher da Bíblia, muito inspiradora. Tem alguma mulher aqui que gosta de assistir dorama? Que é as séries coreanas, né? Não é novela, é série, né? Bem... Ai, gente, eu acho uma fofura. Eu gosto. E ficar entre nós, essa história da Bíblia daria um bom dorama. Ela é super romântica, tem vários fatos legais, importantes a serem observados, que é a história de Ruth, uma mulher notável que frutificou em meio a um tempo muito difícil. Ela floresceu em meio a tantas adversidades, principalmente emocionais, e hoje nós vamos aprender com ela algumas virtudes que vai também nos fazer florescer. Primeiro texto da nossa reflexão, ele está lá em Ruth, no capítulo 1, no versículo 14, onde nós vamos observar uma virtude que se chama resiliência. Repita comigo assim, resiliência. A resiliência ela é a capacidade de lidar com desafios e adversidades de forma construtiva. A resiliência ajuda a enfrentar mudanças e incertezas. Ruth, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Então choraram juntas mais uma vez. Órfã se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe sua cunhada,
Voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Aonde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir de qualquer coisa a não ser... Se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Ruth, Noemi, órfã, elas estavam passando por um momento muito difícil. Noemi era casada, tinha 2 filhos. Ela saiu da sua cidade com o seu marido, seus filhos, foi para uma cidade vizinha, porque a cidade onde ela vivia estava enfrentando um tempo de fome muito difícil. E lá os seus filhos constituíram família, eles casaram com 2 moças moabitas, diferente do povo que eles eram. Só que o que acontece? O marido de Noemi morre. E como se não bastasse toda a dor, todo o sofrimento de ter perdido o marido, Noemi também perde os seus filhos. Mas não só Noemi, Ruth e órfã também, ela perde os seus maridos, né? Só que imagina a dor de Noemi. Eu sei que a nossa reflexão ela vai ser observando a vida de Ruth, mas é importante a gente, neste momento, parar e pensar um pouco em Noemi. O quão difícil foi para ela passar por uma situação de dor, de lamento. Eu não sei se alguém aqui já perdeu algum filho, mas pelo que se escuta, né, pelo que eu vejo as pessoas falar, não tem como explicar a dor de perder um filho. Tanto que não tem nem nome para isso, porque quando a mulher casada ela perde o marido, ela vira viúva. Quando perde um filho, não tem uma definição, porque não é nem a lei da vida. A lei da vida é o quê? Os filhos enterrar os pais e não os pais enterrar os filhos. Então imagina a dor que ela estava sentindo. Perdeu o marido e os filhos, ela estava desgostosa com a vida. Ela falou, não, eu não quero saber de mais nada, eu vou voltar para minha terra. Ela falou para as noras dela, façam o mesmo, cada um vai para o seu canto, não me siga porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. E aí, nós vamos para o texto que nós lemos, onde elas choraram juntas, todas estavam sofrendo, elas choraram juntas, órfão se despediu, mas Ruth ficou ali, ao lado de Noemi. Ruth estava sofrendo? Sim. Mais do que Noemi? Não dá para falar. Eram apenas dores diferentes. Eu imagino que as 2 estavam sofrendo. Mas Ruth, ela se mostra forte. Ela se mostra resistente a esse período de dor, de adversidade. E que a pessoa mais qualificada do que a mulher para lidar com várias dificuldades do dia a dia? Não tem. A mulher, ela faz, né, de maneira brilhante, com um jogo de cintura espetacular, a administração das dificuldades do dia a dia. A gente se desdobra e consegue, de uma maneira muito especial, resolver vários conflitos de uma vez só. Isso é algo que é da mulher. Glória a Deus. Então, Ruth, ela se mostra forte nesse momento de adversidade. Mas é importante nós pensarmos que, para nós desenvolvermos essa virtude dentro de nós também, nós precisamos estar com a nossa raiz bem estabelecida. Não tem como a nossa vida não estar solidificada em Deus e tudo ir bem. A Bíblia mesmo diz que apresenta 2 tipos de pessoa, o tolo e o sábio. O sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha. E o tolo, ele edifica a sua casa sobre a
Vem a tempestade, vem o dia mau, mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, este permanece. A tempestade vem para o tolo e vem para o sábio. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, este permanece. E aqui eu creio que tem mulheres que estão edificando a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Que estão solidificando, está sendo enraizada de maneira muito sólida para que possa frutificar e florescer. Lá em Salmos 92, versículo do 12 ao 15, diz assim, olha: os justos florescerão, como a palmeira crescerão, como o cedro do Líbano, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. A palmeira e o cedro do Líbano são plantas, são árvores muito comum na região do Líbano, que é uma região muito seca, uma região muito quente, uma região desértica. Não tem muito lugar de água, E são duas árvores muito comuns nessa região. E a palmeira, ela faz o quê? Ela cresce a sua raiz entre as rochas para procurar água. Então, ela cresce de maneira muito profunda a sua raiz e depois ela desenvolve para cima. Mas o fato dela, ter uma raiz muito funda faz com que venha um vento forte, um vento muito forte, ela se curva, ela se dobre, mas não é capaz de quebrá-la. De tão forte que a raiz dela é, de tão bem fundamentada que a raiz dela está. E o cedro do Líbano, ele também, olha, eu anotei um fato muito interessante. Nos 3 primeiros anos, ele não cresce, quer dizer, ele cresce de maneira quase imperceptível, ele cresce apenas 5 centímetros para cima. 5 centímetros, acho que é isso, gente. Se você passar muito ao lado de uma plantinha que tem 5 centímetros, quase que a gente nem vê. Só que em compensação, enquanto ali na superfície ele está em 5 centímetros, a sua raiz já cresceu 1,5 metro. Tem alguma irmã de 1,5 metro aqui? Só para a gente ter uma noção do tamanho. A Gleiciane. Já cresceu o tamanho da Gleiciane, só que da raiz. Na parte superficial, 5 centímetros. Ninguém dá nada. Porém, quando ele começa a crescer, ele pode atingir a altura, contando com a raiz, da raiz até a sua altura final, da parte superficial, até 40, deixa eu olhar aqui para não falar coisa errada, 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. É muito grande. É muito grande. E mais, a sua madeira ela é usada na construção, sua resina serve para mumificação, que é preservação, e a sua casca é usada para tratamento da lepra. Ou seja, é uma árvore que dá muitos frutos e serve em várias ocasiões. E sabe, você cantou, você profetizou que o vento forte ele não vai roubar a sua fé em Deus, em Cristo. E sabe por que isso não vai acontecer? Porque assim como essas árvores que nós somos comparados, a sua raiz ela vai estar bem estabelecida em Cristo. E sabe, assim como o Líbano ele é usado,
para edificar e preservar e curar através da sua casca, assim vai ser a sua vida também. Você vai preservar, você vai curar, você vai edificar em nome de Jesus. Porque o Senhor vai frutificar, vai florescer através da sua vida. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos, a primeira virtude, e a virtude, ela é um conjunto de qualidades que existem dentro de nós, da nossa moral, ela faz parte da nossa moral, qualidades morais que existem dentro de nós. Então, virtude número 1, resiliência, resistência, força. Você é uma mulher forte. E isso não é aquele incentivo igual o coach fala, você é forte, você pode tudo, você vai conseguir. Não é isso. É porque a palavra de Deus, ela diz, lá em João 15, Jesus ele já começa dizendo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele, o pai, que é lavrador e agricultor, corta, mas aquele que está em mim e dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Parece a mesma coisa, corte, poda, mas a poda ela tira os pesos, ela tira o que não vai bem para florescer, para frutificar. E assim é na nossa vida também. Deus ele vai tirando os pesos, aquilo que não vai bem, para que você possa crescer. Amém? Segunda virtude que nós observamos no livro de Ruth, está lá em Ruth, capítulo 2, versículo 17. Ruth 2, 17. Assim Ruth colheu cevada o dia todo e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Depois do texto que nós lemos a princípio, onde Ruth ela se recusa a deixar Noemi. Noemi ela entende que não ia ter o que ela falasse que fizesse com que Ruth mudasse de ideia. Ela fala, então tá bom. E Ruth, a gente vai entrando daí em um outro cenário, Ruth, ela vai atrás de alimento, ela vai atrás de conseguir o que comer, porque era uma situação muito difícil em que uma mulher viúva vivia naquele tempo, inclusive, Noemi, ela sabia disso. Por isso ela pede para Ruth, fala, não, vai, eu não tenho nada a oferecer, porque ela sabia que a situação era difícil. Mas, tendo em vista que Ruth não aceitou, elas vão e falam, então, vamos ver o que vai dar daqui para frente. Ruth vai atrás de alimento, ela passa algumas instruções para Ruth, e assim Ruth faz. E no meio disso, e aí começa a cena que parece de dorama, Aparece um novo personagem nessa história, que é Boaz. Ele vê Ruth trabalhando, e aí tá uma dica para quem não é casado ainda. Boaz viu Ruth trabalhando. Estava trabalhando, não estava parada, sem fazer nada, isso é muito importante. Ele pergunta para um dos servos, ele fala, quem que é aquela ali? Que está colhendo, no meio dos nossos. E ele explica quem é, passa toda a história do que aconteceu com Ruth, com seu marido. Boaz fala, fala para ela que ela pode colher aqui até o final dessa época, de colheita da cevada. Fala que ela pode estar aqui por perto. E depois, como se não bastasse isso, na hora do almoço, tá todo mundo já para ter aquele descanso. Boaz chama Ruth para sentar e almoçar e comer junto com as suas servas. E Ruth fica muito agradecida, ela fala, ai meu Deus, muito obrigada, aquela coisa toda. Ai, ele já tinha observado ela de longe, já estava começando aquela história de amor, ela só não sabia. Ela fica bem agradecida, e ela vai, ela come,
ele dá, né, alguns grãos a mais para ela comer naquele momento, e a Bíblia diz que ela come até ficar satisfeita, e o que sobrou ela levou para quem? Para Noemi. E aí nós vamos para o versículo 17. Ela voltou a trabalhar depois do almoço, terminou de trabalhar, voltou para casa com a sogra dela, levou o que comer, e a sogra dela falou assim: onde você arrumou tudo isso? Onde você colheu tudo isso? Da onde vem? E ela fala: é porque eu conheci, né, a plantação de um tal de Boaz, e ele falou que posso seguir colhendo lá também. Ela fala: Noemi, mais experiente, falou: muito bom saber disso. É bom que você já tenha conhecido ele, porque por acaso, mas a gente sabe que em Deus não tem por acaso, então foi uma jesuicidência aí que a gente fala, né? Foi aí Deus movimentando as coisas a favor de Ruth. Ela fala: por acaso ele é resgatador da nossa família. Para quem não sabe, naquela época era muito comum ter um resgatador, toda a família. Então, quando alguém que era casado, né, o marido morria, o parente mais próximo ia e resgatava aquela mulher, a fim de que o nome da família continuasse, né, se perpetuando. E eles, né, nem acho que eles se lembraram da existência de Boaz. A questão é que Boaz foi achado. E aí Noemi passa outras instruções para Ruth. Ela fala: vai, troca de roupa, tira essa roupa de luto, troca de roupa, se perfuma, e depois eu te passo outras instruções. Que daí a gente já vai pro terceiro e último ponto. Mas, para a gente finalizar aqui esse segundo ponto, que eu não falei o nome da virtude que nós estamos falando, que é a generosidade. Ruth vai e de maneira generosa faz o favor não, ela faz a generosidade de levar comida, ela leva alimento para os próximos dias a Noemi. E sabe, a generosidade, ela não é só monetária. A gente tem a tendência de pensar que, para eu ser generosa, eu preciso pagar alguma coisa para alguém. Mas nós somos generosos quando nós doamos o nosso tempo, quando nós doamos o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa dedicação. Tem uma história da flor que nasceu em meio às pedras. Não se sabe como essa flor nasceu ali, mas ela nasceu. A questão é que passou um menino, viu a flor muito bonita, porém sozinha, só que ele se lembrou de Deus. Ele falou: eu vou tirar essa flor daqui e vou levar na igreja, porque ele se lembrou de Deus. E assim ele fez. Levou para a igreja. Acontece que passou uns dias, a flor fez o quê? Morreu. Não se sabe como, nasceu outra flor em meio às pedras. Passou uma menina e olhou e também falou: que flor sozinha. Eu também sou sozinha, vou pegar e vou levar ela para casa. A menina pegou a flor e levou para casa. Passou uns dias, a flor morreu. Não se sabe como, cresceu outra flor ali. Passou uma outra pessoa, olhou, pensou e falou: essa flor é muito linda, mas ela está muito sozinha. Sabe o que eu vou fazer? Vou vir todos os dias aqui. E todos os dias essa pessoa ia lá, cultivava, adubava, cuidava. E a consequência disso, sabe o que foi? Um lindo jardim naquele lugar. Por quê? Por conta da generosidade de doar o seu tempo e a sua dedicação. Mãe, seja generosa com o seu filho,
com a sua filha, quando ele falar, eu estou passando por uma coisa tão difícil na escola, o quê? Meu melhor amigo não fala mais comigo. Fala, todo mundo já passou por isso. Não, eu não falo para ensinar você a ser mãe, porque eu ainda não sou mãe, mas eu falo por ser filha. Eu sei o quanto é importante a minha mãe me ouvir. Então, na condição de filha, eu falo, mãe, escute o seu filho, doe com generosidade o seu tempo, com paciência, para que ele veja e perceba que você se importa com o que ele está falando. Isso é uma virtude que vai ser gerada através de nós. Escute o seu marido. Escute os seus parentes, os seus amigos. Às vezes é difícil? Às vezes é difícil. Porque a tendência do ser humano é o quê? É ser individualista. Às vezes a gente está tão focado nas nossas coisas que nós não percebemos o que está à nossa volta. Mas Deus vai florescer a generosidade em nosso meio. Amém? Terceira e última virtude para nós finalizarmos é a virtude da lealdade. Ruth capítulo 3, versículo 10 diz assim: Então Boaz exclamou: O Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de nenhum homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Olha só que lindo. Lembra que eu tinha falado que Noemi passou algumas instruções para Ruth? Vai, tome um banho, se perfume, coloque a sua melhor roupa. E a instrução final foi: e vai até Boaz. Ele vai estar lá, você vai esperar, você vai chegar sem ser vista. E quando ele dormir, depois que ele comer, quando ele dormir, você vai e você deita nos pés dele. E assim Ruth fez. E quando ele acordou assustado, perguntando: quem é você? Porque já pensou, você vai dormir e não tem ninguém, você acorda com alguém no seu pé? É no mínimo de se assustar. E assim ele fez. Ele foi, ele perguntou e ela falou: sou eu, Ruth, sua serva. E ela faz um pedido para Boaz. Lá no versículo 9, ela diz: estenda as abas da sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Estender a capa naquela época simbolizava proteção, o resgate de fato. Então, Boaz, ele diz o que nós lemos no versículo 10. Ele disse que o Senhor o abençoe, você demonstra agora lealdade. E a consequência da lealdade de Ruth foi o quê? Toda a cidade saber que ela é uma mulher virtuosa. Nós precisamos de lealdade em todos os momentos da nossa vida. No trabalho, em casa, na relação de amizade que nós temos com as pessoas. O que às vezes acontece é que nós não somos uma pessoa leal. E às vezes nós não atraímos pessoas leais. Todo mundo, e se você não teve uma experiência com alguém desleal do seu lado, você vai ter, infelizmente, mas todo mundo já teve uma experiência com alguém desleal do seu lado e não é legal. É dolorido, machuca, dói. Mas Deus vai levantar você como uma pessoa leal e você vai atrair pessoas leais para a sua vida. E a consequência disso, todos verão o quanto você é virtuosa, porque você frutificará, você florescerá com muita força, com muita resistência, generosidade e lealdade. Amém? Salmos
117, versículo 2 diz assim: porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Tem a mãe de John Wesley, um grande pregador. Ela foi mãe de 19 filhos. Pensa, quem aqui tem filho? Quem tem mais de um filho? Já diminuiu. Quem tem mais de 2? Quem tem mais de 3? Quem tem mais de 4? Quem tem mais de 5? Quantos filhos a senhora tem, irmã Conceição? 6. Quem tem mais de 6? Imagina 19. Não é para brincadeira não, né, gente? Imagina. Uau. E tem de tantas histórias, ela era uma mulher de oração, né? Há relatos. Mas tem uma das histórias dela que eu gosto muito, que é quando ela queria orar, ela fazia, sabe o quê? Colocava o avental no rosto e os filhos já sabiam que eles não podiam bagunçar naquela hora. Então eles não bagunçavam, eles não brigavam, porque ela iria orar. E assim ela fazia. Colocava o avental e orava. Talvez essa mulher, aos olhos dos homens, não estivesse fazendo grande coisa. Era só uma simples dona de casa, e simples entre parênteses aqui, porque não é simples a tarefa de ser dona de casa, porque cuidar da casa não é fácil, dá trabalho, não dá? Dá, eu estou sabendo disso. Mas não é só da casa, a gente tem que cuidar do marido também, que dá mais trabalho ainda, não dá? E ó que eu estou na parte mais florida do casamento, que é o início. Mas a gente tem que cuidar, porque eu não sei o seu, mas o meu, ele abre o armário de roupa e ele fala, eu não estou achando minha blusa preta. Eu falo, tá em tal lugar. Aí ele fala, mas eu não estou vendo. Eu falo, então tá bom, eu estou indo aí buscar. E aí ele ainda é abusado, ele fala assim, tá bom, eu vou ficar aqui, porque não é possível que esteja na onde você está falando. E eu vou e adivinha, tá onde eu falo. Mas dá trabalho. E mesmo assim, talvez o que essa mulher estivesse fazendo fosse algo nada extraordinário aos olhos dos homens. Mas no mundo espiritual era. Ela teve 19 flechas, 19 filhos. Um que foi um grande pregador, teve outro que foi um grande compositor de músicas. Ela gerou algo grande. Talvez o que você faz na sua casa, você pensa, é pequeno, não vai dar em nada, mas vai dar sim. Vai dar frutos muito grandes, eu profetizo em nome de Jesus, assim como essa mulher. Amém? Coloque-se de pé. A conclusão disso tudo. Pessoal da música, eu pedi para a gente terminar com uma música bem animada, né, Glei? A conclusão disso tudo. A virtude, ela é algo atemporal. Ela floresce em nós na primavera, mas ela é para todas as estações. Quando nós estabelecemos a nossa raiz, quando nós somos generosos, quando nós somos leais, essas virtudes, elas dão fruto em qualquer estação, até fora de época, elas dão fruto. E eu profetizo que vai ser assim na sua vida. Lá em Ruth, capítulo 4, é o último versículo que eu vou ler. Versículo 14 do capítulo 4 diz assim: então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje promoveu um resgatador para sua família, que esse menino seja formoso em Israel. O final da história de Ruth, ela vai, Boaz se casa com ela, resgata a família dela, eles têm um filho. Ela entra para a genealogia de Jesus. Ela faz parte da família de Jesus de maneira direta. Olha que lindo. Tudo isso. E mais, né? As pessoas, elas reconheceram o poder de Deus através do feito que aconteceu nessa família. Tudo que Deus vai frutificar
e florescer através da sua vida vai ser para que as pessoas reconheçam o poder de Deus e para que haja salvação, para que haja resgate. Assim como Boaz foi resgatador desta família, Deus mandou um resgatador para nós, que é Jesus, para nos resgatar, para curar todas as nossas dores, as nossas enfermidades, para sarar todas as nossas feridas. Ele nos resgatou, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a luz. Hoje a luz de Cristo brilha em você, mulher virtuosa, mulher forte, mulher generosa. Eu aconselho você a ler o livro de Ruth. Tem muitas outras virtudes que lendo em casa eu destaquei, mas para essa noite eu separei essas 3, para que a gente pudesse refletir juntos. E antes da gente cantar, a Ilma tá aqui? A Ilma tá aqui. Esses dias eu tava conversando com ela e, gente, eu tava prestando atenção no que ela tava falando, mas conforme ela tava se mexendo, sabe quando vem aquele cheiro agradável? Porque às vezes a gente conversa com uma pessoa, o cheiro não tá tão agradável, né? Não é, nem é por nada. Às vezes a gente não tá com um cheiro tão agradável por conta da correria do dia a dia, mas ela se mexia e uma coisa agradável. Eu falei pra ela, que perfume é esse? Que eu tô prestando atenção na conversa, mas eu tô prestando mais atenção nesse cheiro. E ela me falou, eu falei, eu quero esse cheiro também. Já parei a pastora Kátia no final do culto, eu falei, pastora, quero o tal aqui, ó, igual da Ilma, porque é muito bom. E tô usando ele. Depois, quem quiser sentir, é só me procurar no final do culto. Tô contando isso, sabe por quê? Porque quando todas essas virtudes florescer na sua vida, vai gerar esse bom perfume de Cristo e vai acontecer igual aconteceu comigo com a Ilma. As pessoas elas vão te procurar, ela vai falar, o que é isso que você tem? Por que você está sendo tão forte assim? Tão resistente? Por que você está sendo tão generosa? Tão leal? Isso nem existe mais. E você vai falar para ela, é o bom perfume de Cristo que exala através de mim, amém? Feche seus olhos, Pai, muito obrigada pela vida da minha irmã que está aqui nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Nós como jardins do Senhor, que nós possamos ser cultivados sempre, Pai, regado pela Tua palavra, bem cuidados, para que nós possamos frutificar sempre. Que as nossas raízes, elas possam estar profundas em Ti, Deus. Que venha o vento, a tempestade, o momento adverso, mas que nós possamos ficar em pé, firmes, inabaláveis, porque nós estamos bem fundamentados no Senhor. Que nas nossas atitudes, Deus, exale o bom perfume, o aroma agradável que vem de Ti. Em nome de Jesus, eu oro pela vida da minha irmã, que está nessa noite, dos que nos acompanham através da transmissão. E peço para que elas, Senhor Jesus, sejam cheias de virtude. Amém? Amém?